Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise especial de Banco do Brasil, BBS3, caindo aqui no pregão desta quinta-feira, dia 9 de maio, está aqui no leilão de fechamento, mas caindo aí mais de 4%, praticamente 4% nesse pregão, após a divulgação de resultado que foi ontem, que inclusive tem a informação lá, o relatório fundamentalista, que o Renato já colocou isso dentro do aplicativo DV Invest, então se você tiver interesse, aqui embaixo tem um link aí para você fazer o download do aplicativo. Aproveite ao máximo todo o conteúdo. Tem muito relatório, está tendo uma série de divulgação de resultados e tem vários relatórios lá já quentinhos aí em relação à parte de avaliação dos resultados aí trimestrais das empresas que estão divulgando esses resultados. Eu vou falar aqui dessa análise especial mais na questão de análise técnica, fazer uma avaliação no ativo desde o longo prazo até o curto prazo, e aí? Essa queda muda alguma coisa? O cenário desse papel está mais para compra? Compra agora, compra depois, ou sai agora da posição, compra mais à frente? O que precisa acontecer? Então, essa é a ideia. Se essa análise for útil para você, já deixa um like, deixa um joinha. Se não tiver inscrito ainda no canal, se inscreve aqui e compartilhe também esse vídeo, se ele for útil se você acredita que pode ser útil para outras pessoas interessadas aí em uma análise de Banco do Brasil. Vamos lá então, começando aqui a falar então do gráfico anual. Falando de longo prazo, a tendência continua sendo uma tendência aqui de alta do papel. Deixa eu até colocar aqui na tela. Deixa eu pegar aqui a minha ferramenta aqui de desenho. Terminou que não está aqui, não está ativa aqui para mim. Agora vai ficar ativa. Deixa eu só verificar. Isso, agora sim. Então está aqui dentro de uma tendência ali de alta, zigue-zagues ascendentes, ok? Um ano passado foi excelente para o papel, subiu 73,9%. Segue dentro de um cenário de alta. Não significa dizer que esse ano não possa cair, porque para mudar completamente a tendência teria que vir aqui para baixo, principalmente para baixo da média, já começa a deteriorar a tendência. Então a tendência de alta no longo prazo. Indo aqui, deixa eu só confirmar aqui minha... Tá tudo certo. Indo aqui para o gráfico 84 dele, tá com algum bugzinho que tá aqui com o candle aqui, é porque teve ajuste aqui do papel, teve bonificação, enfim, teve o proventos em dinheiro ou bonificação, então isso gera, tem um desdobramento na realidade, teve um desdobramento aqui no ativo, de 16/4, isso gera aqui um bugzinho aí no profit. Deixa eu colocar aqui 80D, ver se vai dar certo. 80D já deu certo. Então aqui a gente tem o ativo dentro do movimento de subida que favorece ter algum processo de correção. Não gerou nenhum sinal de baixa ainda, tá? Isso aqui representa algo próximo aqui do gráfico quadrimestral. A tendência é de alta, mas como já fez um movimento mais longo, abre espaço para poder ter correção, buscar níveis de suporte. Então fazer compra aqui agora, se eu fosse olhar para um prazo mais longo, eu me chamaria atenção mais, por exemplo, se eu fosse descer um tempo gráfico para fazer a entrada, lá no gráfico mensal ter algum movimento de correção, retornando, por exemplo, a média. E por falar no gráfico mensal desse ativo, a tendência é de alta, topos e fundos ascendentes, sobe, dá uma pequena parada, uma corrigida mais lateral, faz outro movimento e agora, ó, processo de correção. Ponto de destaque. Alguns pontos que chamam a atenção. A tendência é de alta, beleza, mas tem um sinal de ter correção aqui, de gerar correção. Quem me acompanha mais tempo aqui, não só aqui no YouTube, mas principalmente lá também no Instagram, eu já tinha comentado sobre... Até fiz um vídeo de aprendizado lá no meu perfil no Instagram, tem um vídeo falando sobre de olhar ali as referências superiores, tem um vídeo aqui também dentro da sala de aula falando de prazos maiores para tomar decisão. E aí um dos pontos que eu destaquei foi no gráfico mensal. A gente primeiro já tem um sinalzinho de baixa aqui. Então, poxa, tá bom para comprar? O cenário é interessante, mas o momento, se eu quero focar ou no longo prazo ou num prazo médio prazo, o ideal é que seria para uma entrada com melhor relações com o retorno que tenha alguma correção desse papel. E o que chama atenção, já gerou um sinal de baixa no mês passado, depois de uma sequência positiva, e o que mais chama atenção é que aqui, ó, última vez que tocou a média móvel exponencial de 10 períodos foi aqui. Então a gente daqui para cá, a gente já está falando que já tem 16 meses que não toca a média. Então olhando para o histórico desse papel, em termos de comportamento do preço, se isso aqui já aconteceu anteriormente, raramente isso aqui acontece. Então assim, provável, aumentou a chance de acontecer uma correção. Se ela vai ficar aqui lateral e a média vai bater no preço, ou se o preço vai à média, ou se ele ainda vai um pouco, não sabemos. O fato é que a relação risco-retorno não é das melhores no momento, pensando no prazo maior no papel.
Então, aumentou a chance de ter uma correção. E pensando no cenário mais pessimista, essa correção testar a média móvel exponencial. Mais pessimista é no sentido de ter correção no preço. Né? Correção no tempo, movimento lateral, correção no preço, o preço vai em busca da média. Então, a média está na faixa dos R$ 26, então criou-se essa expectativa. Para, então, estratégia de compra, o que me chamaria a atenção? Vem aqui, testa essa região, gera sinal de alta. Ou, pegando aqui o Fibonacci, daqui da máxima do movimento para essa pequena correção que fez aqui, mais aqui dentro dessa região, principalmente nos 61,8%, que chama ali a atenção junto com o topo anterior, junto com a máxima que antes de acontecer uma correção de 3 meses, em torno de 24,50, de 25,36 a 24,50 seria a região mais interessante, então, de buscar compra após algum sinal de alta aqui no gráfico mensal. Sinal de alta, por exemplo, algo assim, ó, gerando superação da máxima do que no anterior. Indo para o gráfico semanal, o que está acontecendo? Ó, a correção está acontecendo, mas está sendo fraca. Fraca não está vindo um movimento muito forte para baixo. Mas o fato é que, nesse momento, pegando essa semana atual, depois de ter gerado uma sinalização positiva, está praticamente perdendo aqui a mínima dessa sinalização positiva. Está poucos centavos de perder essa sinalização positiva. Então, se isso acontecer, cria uma expectativa de sim buscar aquela média lá que eu comentei do gráfico mensal. E sendo mais pessimista aqui, a gente poderia falar numa busca dos 25 e 45, que é aquela região lá que eu falei dos 25 e 40 até o patamar de 24 e 50. Então, isso aqui seria um dos pontos que poderia ser alcançado aí por BBS3. Tem algum sinal que está apontando para cima? Não, não tem. Aqui no prazo menor, está tendo uma correção, no semanal está tendo uma correção desse último movimento de alta, que ainda tem espaço no preço ou no tempo. Quando eu falo no tempo, assim, esse movimento inteiro mais ou menos nos 19,500, aqui a gente tem 13, então tem espaço para poder ter uma correção maior aqui. Ou seja, olhando já para prazos menores como curto a médio prazo, não está apoiando compra nesse momento em BBS3. E no gráfico diário, o que está acontecendo hoje após a divulgação do resultado no dia de ontem é uma queda expressiva de 4,37%, já saiu do leilão de fechamento, fechou o pregão desta quinta-feira, dia 9 de maio, com a queda de 4,37%. Então isso aumentou a probabilidade desse ativo caminhar para outros níveis de suporte, aqui falando de curto prazo. E dá para perceber o seguinte, ó, olha como o papel vem subindo aqui no gráfico diário, a dificuldade que veio chegar aqui nesse nível de resistência. Então, gastou-se energia para chegar no nível de resistência. Fiquei até mencionei, ó, se eu fosse arriscar alguma coisa, seria alguma compra em nível de suporte aqui embaixo. Se fosse arriscar algo. Aí depois até mencionei que aqui eu não arriscaria essa entrada, por quê? Porque o stop ficou muito grande para tentar algo aqui, a relações que eu estou desfavoráveis. Se fosse algo mais aqui embaixo, a entrada mais próxima, faria mais sentido. E mesmo assim, as médias já virando para baixo. Aí faz isso aqui e gera esse sinal de baixa, ou seja, gastou-se menos tempo para perder todo esse suporte, sobe e gera esse sinal de baixo, com as médias aqui alinhadas para baixo, vou até colocar a média certa, que é médias alinhadas para baixo, ó, média de menor periodicidade abaixo da de maior periodicidade, a expectativa é que esse papel venha buscar um nível de preço aqui abaixo. Fazendo a projeção alternada aqui dessa queda, que ainda não montou o pivô de baixo, só nessa perda dos 27,01, a primeira projeção na faixa dos 26,31, eu vejo uma relevância maior aqui, ó, que tem mais testes, topos anteriores e fundos anteriores, em torno ali dos 26,60, primeira região de suporte. Outro nível de suporte aqui do gráfico diário que me chama a atenção também, que começou a subir e rompeu essa resistência aqui, ó, é a região ali que começa na faixa dos 25,75 ou 25,80 e vai até os 25,34. Lembra daquela região lá dos 25,40? Enfim, também é outra região para a gente ficar atento aqui. Então, 26,60, projeção é 26,31 e depois na faixa dos 25,75 aqui, são pontos de suporte no diário para pensar em possível compra contra tendência. Nesse momento, o foco maior seria venda. Então, assim, é hora de sair? Se sua operação é de curto prazo, eu não vejo motivos de estar comprado, se sua operação é de swing trade. Se sua operação é de longo prazo, não tem mudança de tendência, mas você tende a ter um retorno do preço do ativo que pode favorecer justamente alocar mais capital no papel em um nível de suporte mais interessante, principalmente mais por volta dos 24,50, se ele for lá buscar esse patamar.
E pensando em médio prazo, aguardar pelo menos um sinal de alta ali no gráfico semanal, em cima de algum nível de suporte mais relevante, em cima desses retração que eu até tracei ali para trás, ó, isso aqui, ó, em cima dessa região dos 25,40 até os 24,50, vem aqui, gera um sinal de alta, beleza, abre a possibilidade de entrar comprando aí esse papel. Mas no momento, cenário um pouquinho mais baixista aí, processo de correção de uma tendência de prazo maior, o que gera um viés de baixo, um cenário mais baixista pelo gráfico diário no curto prazo nesta ação. É isso, deixe um joinha, curtiu, comenta aqui embaixo e compartilhe esse vídeo aí com seu um amigo ou um familiar, agradeço demais. Um grande abraço, até a nossa próxima análise especial.